Oi, gente, eu sou a Vanessa do grupo 6, que é composto por mim, pelo Francisco e pelo Caio Guilherme. A nossa orientadora foi a professora Stefania Araújo, da disciplina de Anatomia e Morfologia Vegetal. E o tema que a gente escolheu para o nosso trabalho foi o uso da inteligência artificial na identificação e diagnóstico de plantas. E aí, antes de começar falando diretamente sobre esse assunto, eu vou primeiro falar da inteligência artificial na agricultura, porque o nosso trabalho vai focar nesse contexto. Inteligência artificial na agricultura. A gente sabe que a tecnologia está crescendo cada dia mais e no setor agrícola não é diferente. E antes de começar a falar sobre inteligência artificial na agricultura, a gente primeiro precisa saber o conceito de inteligência artificial. E a gente pode definir ela como uma inteligência computacional, que consiste em um conjunto de algoritmos que são programados para resolver problemas como a inteligência de um ser humano. Esse termo inteligência artificial foi usado pela primeira vez em 1955, só que só foi introduzido na nossa vida recentemente. E aí, em relação à agricultura, está presente em diversas atividades, desde a análise do solo até a colheita, propriamente dita. E aí, qual é o maior desafio enfrentado pela agricultura frequentemente? São as pragas e as doenças. As pragas e as doenças representam um grande problema na agricultura, porque elas causam grandes impactos diretamente na qualidade dos produtos e na produtividade, além também de gerar custos maiores aos produtores. A inteligência artificial faz parte da agricultura digital. Essa agricultura digital ela inclui outras tecnologias também, não só a inteligência artificial, como a internet, máquinas e softwares. E aí essas coisas auxiliam os produtores a resolver problemas que surgem no campo. Como elas aumentam a agilidade e a assertividade na resolução de problemas para evitar os danos e perdas na produção. Elas também trazem a otimização de recursos financeiros e aumentam a rentabilidade do produtor, também melhoram o cultivo, entre outras coisas. Essas ferramentas da agricultura digital permitem reduzir o impacto nas lavouras, através da identificação automatizada e preventiva de doenças, que vão diminuir os custos e desperdícios tanto de alimentos quanto de produtos a serem utilizados nas lavouras. Além do fato de que o produtor ele consegue ter uma resposta mais rápida em relação aos danos que as pragas e doenças podem causar na lavoura, que tanto limitam a produtividade. Eu coloquei alguns exemplos de como a inteligência artificial é usada para a gente ter uma ideia de como ela funciona na prática. E o primeiro exemplo é essa armadilha automática de pragas, desenvolvida pela AgroSmart juntamente com a FAPESP. A AgroSmart ela é uma empresa de agricultura digital que é sediada em Campinas, São Paulo, e a FAPESP é Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e é uma instituição pública voltada à pesquisa acadêmica. Essa tecnologia de armadilha automática ela vai basicamente ajudar o produtor a aplicar o defensivo agrícola no momento certo, no local apropriado e na quantidade exata. E ela também vai obter maior eficiência no combate às pragas, com menor custo e impacto ao meio ambiente. Por quê? Muitas vezes os defensivos agrícolas ou agrotóxicos, eles são utilizados nas lavouras em uma quantidade maior que o necessário e também em locais onde não precisa. E aí isso vai gerar problemas tanto para a produção quanto para o meio ambiente, como por exemplo a intoxicação do solo e também das águas subterrâneas. E aí essa tecnologia ela vai amenizar esse problema. Mas como? É um aplicativo que está conectado a uma armadilha de pragas. São usados feromônios para atrair os insetos. E aí essas armadilhas têm sensores e vão estar espalhados estrategicamente pela plantação. Esses sensores eles vão estar conectados a sistemas eletrônicos que vão fazer a coleta de dados e enviar pela internet, e aí vai ser feito o processamento das imagens, contagem e a identificação de insetos por metro quadrado.
E aí a análise desses dados ela vai chegar pronta ao agricultor no aplicativo. E aí lá vai estar todas as informações, inclusive se é preciso ou não fazer a aplicação dos defensivos agrícolas. E no caso de ser preciso fazer a aplicação, vai ser como está aqui no slide, no momento certo, no local apropriado e na quantidade exata. E aí o segundo exemplo que eu trouxe é esse, aplicativo de previsão de fertilidade do solo. A gente sabe que para o solo produzir ele precisa de nutrientes, fundamentalmente o cálcio, magnésio, fósforo e potássio. E aí, ao produzir, ele exporta esses nutrientes para as plantas. E aí, diferentes plantações absorvem diferentes quantidades de nutrientes. Só que a produtividade do solo, ela também depende da frequência das chuvas, porque as chuvas, elas também levam esses nutrientes embora. E aí, se os nutrientes são removidos, seja por meio da absorção das plantas ou pelas chuvas, eles precisam ser repostos por meio da adubação. E aí vai caber ao engenheiro agrônomo recomendar a quantidade certa de adubação para que o produtor utilize na sua lavoura. No caso da agricultura tradicional, esse diagnóstico ele costuma ser feito a partir de análises químicas do solo. Uma mesma propriedade, ela pode ter necessidades diferentes de adubação. E aí, a realização dessas análises químicas, ela deixa a produção mais cara. Essa análise, ela costuma ser feita a cada 2 anos e custa em torno de R$ 40 o hectare. E aí que vem a proposta desse aplicativo de previsão. Ele foi desenvolvido pela Inseers, que é uma empresa de software localizada em Piracicaba, em São Paulo. O uso do aplicativo em desenvolvimento poderá representar uma drástica redução de custos. De acordo com os cálculos feitos pelos desenvolvedores, o agricultor ele pode ficar até 10 anos sem precisar fazer a análise do solo. Se em um período de 10 anos ele gastaria em torno de R$ 200 por hectare, que é fazendo coletas a cada 2 anos que custam R$ 40, com o novo sistema ele vai poder gastar só R$ 40, o que representa uma economia de 80% na produção. E a principal função dele é prever a fertilidade em diferentes locais da propriedade com alto grau de precisão. Para isso, ele utiliza inteligência artificial para prever a fertilidade do solo com base em entradas e saídas de nutrientes. Então, como eu disse, o aplicativo ele vai analisar a fertilidade do solo com base em dados de entradas e saídas de nutrientes que são obtidos de estudos que já foram feitos antes. Também condições climáticas, tipos de cultura, que são tipos de plantações, e também imagens de satélites. Esse software, com base na sua modelagem, o que é modelagem? Modelagem é justamente a dinâmica desses nutrientes no solo, que considera as entradas de nutrientes, o material de origem do solo, a lixiviação e também o escoamento superficial de nutrientes. E aí, com base nessa modelagem, ele vai gerar recomendações para que haja a correção do solo e também a aplicação de fertilizantes na lavoura. E esse aplicativo também, ele gera relatórios para aquisição de insumos. E aí, depois de trazer esses 2 exemplos de como a inteligência artificial ela é usada na agricultura, a gente traz o problema, que é justamente os desafios na implementação da inteligência artificial para o pequeno produtor. Esse tipo de sistema requer um alto investimento, o que torna a inteligência artificial disponível somente sob o domínio de grandes empresas do agronegócio. O alto custo inicial associado à implantação da inteligência artificial na agricultura, ele pode ser um fator de restrição para a digitalização do setor agrícola. Além disso, ainda há a falta de familiaridade com as tecnologias mais recentes na maior parte do mundo. E aí, com o intuito de analisar a presença de doenças e pragas, existem acompanhamentos de agrônomos para o pequeno e médio produtor. Só que esses acompanhamentos, eles também podem gerar problemas. Eles podem gerar altos custos para o produtor, também como estarem sujeitos à disponibilidade do profissional, como é o caso da análise química do solo, que eu falei para vocês, onde se precisa de um engenheiro agrônomo. E as doenças que ocorrem em plantas são por muitas vezes tratadas incorretamente, justamente por não haver o devido conhecimento sobre qual é a doença de fato
E esse diagnóstico errado ele pode resultar em problemas, como o uso exagerado dos defensivos agrícolas. E aí, esse uso exagerado ele pode comprometer a lavoura e também pode prejudicar o solo para as próximas safras. Bom, meu nome é Francisco e eu vou dar continuidade à apresentação. Hipótese. A tecnologia na agricultura ela é uma parte imprescindível e estratégica para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva da mesma. Neste momento, as mais variadas inovações estão sendo incorporadas no cotidiano do homem do campo, seja na pequena agricultura familiar, ou seja nos grandes e complexos agronegócios. Sistema de administração rural, sistema de monitoramento de variáveis meteorológicas, irrigação inteligente, agricultura de precisão, tratores autônomos, sensorialmente remoto, sistema de informações geográficas. São alguns destes exemplos de inovação que eu posso estar citando. No entanto, tais investimentos eles requerem uma grande quantidade de verba. Objetivos. Esse trabalho ele visa o estudo dos benefícios da visão computacional na agricultura, mostrando as possibilidades de uso na detecção de doenças em plantas, por um preço acessível ao pequeno agricultor, abordando aspectos técnicos do processamento de imagens por meio do aplicativo Naturgy. Paralelamente, são apresentadas propostas e experimentos relacionados ao setor agrícola e às plantas. Objetivo geral: demonstrar que a modernização do cultivo do pequeno agricultor é possível e acessível financeiramente por meio do aplicativo Naturgy. Objetivos específicos: pesquisar bibliograficamente na área da inteligência artificial para apoiar a decisão quanto ao uso do aplicativo. E demonstrar de fato que o aplicativo ele funciona para o fim de detecção de doenças e identificação de plantas. Justificativa. Esse trabalho ele está estruturado de forma objetiva, começando pela introdução, no qual são apresentados fundamentos sobre a inteligência artificial, enfatizando a possibilidade da utilização do aplicativo Naturgy para identificação de doenças em plantas e o tratamento para as mesmas. Assim como demonstrar que um pequeno investimento, o agricultor ele pode evitar prejuízos causados pela perda da lavoura, com a exposição do problema tratado neste trabalho e a justificativa para realizá-lo. Então, para estar demonstrando a proposta do nosso projeto, eu vou falar sobre algumas pragas e algumas doenças que podem acometer as plantas, para a gente poder adentrar nesse assunto do projeto, que é o uso da inteligência artificial no cotidiano da pessoa que planta, da pessoa que produz, ou seja, o pequeno produtor. Então, primeiro eu vou falar aqui de pragas.
As pragas são fatores limitantes para as lavouras, ou seja, qualquer coisa que vai perturbar o equilíbrio dessa lavoura ou vai destruí-la é uma praga. Aí aqui, praga corresponde a todo organismo que se prolifere de forma desordenada ou fora de seu ambiente natural, causando danos à cultura, ao meio ambiente, às pessoas ou à economia. Então, quer dizer que as pragas elas podem trazer muitos prejuízos, principalmente nas lavouras. Por exemplo, citar a soja do Brasil, que o Brasil é um dos principais produtores de soja, e se acontecer uma praga nessa lavoura, vai trazer muitos prejuízos, porque vai perder a lavoura. Então, essa soja que estava sendo cultivada não vai mais chegar no consumidor final. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de pragas para a gente conferir e para a gente também se familiarizar com o aplicativo que eu vou demonstrar para vocês. A primeira é a lagarta helicoverpa, que tem o nome científico Helicoverpa amigera. Desde 2013, ela vem atacando soja e algodão no Brasil, mas ela também pode atacar milho e feijão. Ela pode ser encontrada em todas as regiões de cultivos e ela tem um poder muito forte de danificar as plantações, porque ela é muito difícil de controlar. E por ela parecer com outro tipo de lagarta, com a Helicoverpa zea e com a Heliotis virescens, ela é muito difícil de ser identificada, porque ela pode aparentar ser uma, mas na verdade ela é essa outra. Os danos que ela causa nas lavouras, nas plantas que ela vai se desenvolver, começa pela parte aérea da planta, como a flor, folha, as gemas apicais, o fruto ou vagem, no caso de feijão, e nas estruturas reprodutivas e nos pontos de crescimento. Ela vai se alimentar dessa planta em todos os estádios, porque as larvas já começam atacando os ramos, as flores, as sementes. Aí quando ela vai se desenvolvendo, ela vai só danificando mais ainda a planta, até que não haja mais a planta. E para controlar essa lagarta, a única saída é modificar geneticamente a planta para ela expressar uma toxina chamada de Bt, que no caso vai afastar essas lagartas. E também pode se utilizar de inseticidas, químicos e biológicos, tipo predadores naturais dessa lagarta. Aí temos aqui a lagarta do cartucho, com o nome científico Spodoptera frugiperta, e ela é a principal praga da cultura do milho. Ela pode ocorrer em todas as regiões produtoras, tanto no verão quanto na segunda safra do milho. Ele está sempre presente e ele ataca a planta desde que ela nasce até as espigas, não tem jeito. E acho que todo mundo já viu uma lagartinha dessa no milho, porque ela é muito comum mesmo. Aí ela vai raspar e furar a folha da planta que ela está instalada. No caso do milho, ela vai furando até chegar na espiga do milho e vai se alimentar dos caroços de milho, e ela vai deixar suas fezes ali mesmo. Aquelas partezinhas pretas que quando tem essa lagarta a gente consegue ver no milho. Aí no caso, para controlar ela é muito difícil, porque a partir dela se instalar na espiga, aí já não tem mais jeito. O jeito é cortar a planta, né? Ou então consumir assim mesmo. Mas não temos jeito de retirar essa lagarta da espiga, porque precisa de um equipamento adequado. Aí aqui a gente tem a mosca branca, com o nome científico Alerodidae, e ela é um inseto que ela vai ser encontrada em todas as regiões agrícolas do mundo, mas ela é adaptada nas regiões de clima quente e úmidos. E as plantas-alvos dela são algodão, brócolis, couve-flor, repolho, abobrinha, melão, chuchu, melancia, pepino, berinjela, planta de fumo, né, tabaco, pimenta, tomate, pimentão, soja, uva e até também algumas plantas de jardim ornamentais. Aí ela vai primeiro furar, né, a planta até atingir o floema, que daí ela vai começar a sugar a seiva elaborada, né, que é muito importante para a planta. E sem essa seiva a planta vai enfraquecendo e pode acontecer até dessa planta morrer, porque a seiva elaborada é muito importante para ela, né, assim como a outra também, a seiva bruta. Mas aí é dessa parte da planta que essa mosca branca vai se alimentar.
E também o controle dela só se dá por meio de modificações genéticas, porque aí a própria planta modificada ela vai ser capaz de repelir essas pragas. As doenças são qualquer anormalidade causada por organismos vivos ou não, de maneira contínua, alterando seu metabolismo. Ou seja, qualquer perturbação, como falei antes, nas pragas, qualquer perturbação no equilíbrio dessa planta, ou pode ser uma praga ou pode ser uma doença. No caso da doença, pode ser causada por fungos e por causa de bactérias. Aí, as doenças de plantas são um dos principais limitantes de produção e subsistência alimentar nas regiões mais humildes e subdesenvolvidas, porque por se tratar de uma bactéria ou de um fungo, é mais difícil de tratar, porque nas regiões mais humildes, as pessoas que plantam, elas não vão ter à disposição delas um antídoto que seja barato para combater essas pragas, essas doenças, porque nem mesmo as grandes empresas que são produtoras de lavouras, elas têm muito prejuízos com essas doenças de plantas que vão acabar com a lavoura. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de doenças nas plantas, novamente para a gente se familiarizar com o aplicativo, para quando eu for mostrar para vocês. A primeira aqui é a ferrugem, né, que ela é causada por um fungo, que ele vai se instalar nas faces interiores das folhas e ele vai formar uns esporos, né, que tem cor de ferrugem. E eles são poeirentos e eles... Por isso que é chamado de ferrugem, porque ele tem essa cor meio vermelhada, que dá a impressão de ser ferrugem. Aí ela vai fazer com que a folha da planta seque e a planta venha a morrer. Aí a solução é reduzir a quantidade de umidade no pote, né, que ela está plantada, ou também pode remover as partes da planta que estão com a doença, né, cortar as folhas. E no caso de ser a planta inteira, a melhor solução é cortar a planta e destruir ela, né, para ela não contaminar as outras que estão perto dela. A fumagina, ela é um fungo que ela vai se formar a partir dessa camada de excremento de outras pragas, que é um tal de pulgão. Ele vai deixar essa camada preta, aí a fumagina ela vai se instalar nessa camada preta. E por ela ser causada pelas essas pragas, a melhor solução é tentar se livrar das pragas, tipo o pulgão que eu falei, que ele é um dos principais que vão trazer esses excrementos para o fungo se instalar. Aí essa é a única solução que tem. Aí temos as bacterioses. No caso dessa foto, é uma bacteriose de maracujá, que a própria planta tem micro-organismos que vão combater essa praga. Aí no caso, dependendo das bactérias, os sintomas podem ser mancha nas folhas, pode apodrecer o caule, as raízes, pode apodrecer a planta inclusive inteira. Aí, por se tratar de bactérias, não tem muito o que se fazer. A única solução seria destruir a planta, ou se ela estiver cercada por outras plantas saudáveis, o melhor se fazer seria tirar ela de perto dessas plantas saudáveis, para não passar as bactérias para ela. Então, eu vou falar um pouco sobre o aplicativo, né, que no começo de tudo, ele que incentivou a gente a fazer esse projeto. Então, ele é desenvolvido pelo laboratório AIB e ele está na versão 2.4.7. E tudo que a gente precisa fazer é tirar uma foto da planta e ele já vai identificar ela. E no caso, se a planta tiver uma doença, ele já vai passar todos os cuidados que a pessoa precisa ter e para tratar essa doença da planta. Aí ele vai trazer todos os cuidados, todo o diagnóstico para a saúde da planta e também medidas que a pessoa precisa tomar. Agora eu vou mostrar para vocês uma demonstração do aplicativo para vocês entenderem como ele funciona. E eu fiz por aqui mesmo no quintal de casa, então é muito fácil, muito acessível e qualquer pessoa pode fazer. O aplicativo é esse aqui, verde em cima, Nature ID. Aí a gente abre aqui. Aí primeiro eu vou identificar uma planta aqui do meu quintal. Aí clica aqui nessa câmerazinha que tá escrito identificar. Aí aqui tem um pé de manga. Aí a gente tira a foto
Aí ele vai detectar a planta. Ó, aí apareceu aqui. Mangifera indica, que a gente sabe que é o nome científico da manga. Vou clicar aqui em saber mais. Aí aqui tem os dados da planta. Tem algumas fotos. A descrição aqui da Mangifera indica. Aí aqui eu tenho a temperatura que ela suporta. Aqui o sol tem que estar sempre no sol, que tá dizendo aqui. Aí aqui o solo tem que estar bem drenado e no pH de 5,5 até 7,5. Aqui tem algumas pestes que pode ter na planta e algumas doenças. Aí aqui tá dizendo que ela não suporta ar seco. Agora eu vou fazer o diagnóstico do pé de laranja aqui de casa. Então a gente clica aqui nesse símbolo do estetoscópio, onde está escrito diagnosticar. Aí aqui está dizendo para tirar uma foto da planta inteira e depois uma foto da parte da planta que está acometida pela doença. Aí aqui eu vou colocar agora a foto da folha que tá preta, né? Clica aqui em começar diagnóstico. Aí ela identificou aqui a doença, né? Que no caso seria a fumagina, que eu já expliquei antes. Mas aí no caso, aqui como tá em inglês, aí a fumagina ela é causada pelo fungo, né? E ela cobre a folha da planta com a superfície preta e acaba bloqueando a luz da planta e ela não consegue, ela vai enfraquecendo a planta. Eu vou aqui identificar algumas plantas do meu quintal para vocês verem melhor como funciona o aplicativo. Ó, o pé de mamão, carica, papaya. Aí aqui a banana, que é do gênero Musa, né? E esse pé de urucum aqui, né? Que o pessoal chama de corante.